Olá, pessoal, bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de metodologia. Eu sou o professor Leonardo Pinheiro e eu vou estar acompanhando vocês ao longo desse semestre, né, para desbravar aí as aventuras que a metodologia ela nos proporciona, tanto enquanto pesquisadores, enquanto professores, enquanto alunos também, e de um modo geral, enquanto seres humanos inseridos em uma sociedade. Eu vou, na nossa aula de hoje, inicial, é basicamente para que a gente possa fazer uma apresentação, tá? Então, eu vou iniciar me apresentando. Como eu falei antes, eu sou o professor Leonardo, eu sou formado em administração de empresas, com graduação, com mestrado na área, e eu tenho doutorado na área de psicologia, tanto na área de administração como de psicologia, eu entro exatamente nas pesquisas voltadas para comportamento organizacional, onde eu estudo, né, diversas vertentes, incluindo também o setor turístico, faz parte das minhas linhas de pesquisa. Então, recebi o convite, né, de estar aqui podendo estar com vocês acompanhando ao longo desse semestre, e eu acredito que será uma disciplina muito prazerosa e que a gente pode aprender bastante com trocas e uma construção coletiva bem interessante. Então, mais uma vez eu reforço, sejam todos muito bem-vindos. Bem, como eu já disse, né, eu acredito que essa disciplina ela será incrível, porque falar de metodologia é falar de um assunto que pertence a todas as pessoas, né? E muitas vezes algumas pessoas acham que metodologia está relacionada somente à área acadêmica, e o meu papel aqui vai ser mostrar para vocês que nem sempre só a academia se utiliza de metodologia. Nós utilizamos metodologia até de forma inconsciente no nosso dia a dia, na forma como a gente se organiza, na nossa forma como a gente se planeja, né? E aqui o nosso papel vai ser trabalhar especificamente como a gente vai ver a metodologia na realização e construção de pesquisas. Então, acredito que vai ser, de fato, uma disciplina em que a gente pode fazer uma construção bem interessante, e eu estou sempre disponível, né, para que a gente possa fazer essas trocas, tirar as dúvidas, e à medida que as aulas forem sendo apresentadas para vocês por meio das gravações, a gente vai afunilando cada vez mais e desbravando esse universo. Gostaria de sugerir, né, para um melhor aproveitamento da nossa disciplina, é super interessante que vocês possam acessar todos os conteúdos que estão disponibilizados por meio do link, tá? E estão lá no SIGA, para que vocês possam conhecer de fato, né, por meio de cada aula que foi carinhosamente e cuidadosamente gravada e produzida e construída, para que vocês consigam, passo a passo, e amadurecendo o repertório de vocês também em relação à metodologia e voltando isso para o estudo do setor turístico, tá? Então, é interessante que vocês, de fato, consigam e possam se dedicar à nossa disciplina, assistindo a todas as aulas, se possível com um caderninho na mão, para que vocês possam fazer as anotações que vocês acham pertinente e, claro, sempre que necessário, sempre que vocês acharem importante também, tirarem as dúvidas com o professor ou com os tutores, para que a gente possa ajudar vocês durante essa caminhada. Vou falar então inicialmente, gente, sobre como é que vai ser construída a nossa disciplina de metodologia. A nossa disciplina, eu vou falar inicialmente sobre o primeiro bimestre, que vai ser exatamente do período de 1º de agosto até o dia 30 de setembro. Vocês vão ter disponibilizados para vocês 5 aulas já gravadas. A nossa aula 1, que é essa que vocês estão assistindo no momento, é uma aula de apresentação da nossa disciplina e também uma aula de visão geral de metodologia, já que para alguns de vocês pode ser uma palavra nova, pode ser um termo que nunca tinham ouvido falar, para outros pode ser algo que já seja mais comum, talvez alguém já esteja na 2ª graduação ou já tenha feito uma especialização. Então, para alguns de vocês já tem uma certa familiaridade com esse termo, então essa aula 1 a gente vai falar um pouco do que se trata, enfim, a metodologia. Na aula 2, vocês vão ter uma aula sobre conhecimento humano, desde a sua origem à sua evolução. Em seguida, nós vamos para a aula 3, que vai abordar sobre espírito científico nos estudos acadêmicos. Depois, nós vamos ter a aula 4, que trabalha sobre os conceitos básicos em metodologia e produções técnico-científicas.
E logo em seguida, para finalizar esse primeiro bimestre de conhecimento, nós vamos ter a aula 5, que vai abordar sobre as técnicas de estudo e como é que a gente faz isso. Então, como eu falei anteriormente, a ideia da metodologia e a ideia das nossas aulas é que vocês possam ir construindo passo a passo, por meio de aulas objetivas, de aulas curtas, mas que vocês consigam, de fato, agregar o máximo de conhecimentos em relação a cada um desses conteúdos. Todas essas 5 aulas, elas vão dar para vocês subsídios, ou seja, fundamentos necessários para que vocês vão amadurecendo o conhecimento para outras partes da metodologia que a gente vai estudar no segundo bimestre, e aí, na ocasião, eu faço novamente um outro vídeo introdutório, apresentando para vocês quais são as aulas que nós vamos ter disponíveis no segundo bimestre da nossa disciplina. Bem, vamos falar aqui das lives para que vocês também já possam se programar, já possam colocar na agenda de vocês, no caderno. Nós vamos ter basicamente 3 lives. A nossa primeira live, ela está agendada para o dia 18 de agosto, que cai numa sexta-feira. Então vai ser o nosso sextou diferenciado, com muita construção de conhecimento bacana e metodologia. Nessa live a gente vai falar novamente, né, para quem não assistiu a aula 1, mas a gente vai falar sobre a nossa disciplina, e também algumas outras questões sobre metodologia que foram abordadas também nas aulas gravadas. E, claro, também um espaço para tirar dúvidas ao vivo, né, da forma síncrona, para que vocês também possam interagir aqui com o professor. Logo em seguida, né, no dia 30 de agosto, já para o finalzinho do mês de agosto, nós vamos ter a realização da nossa segunda live. Essa segunda live vai ser o nosso quartou, vai ser na quarta-feira, e vai ser quando a gente vai falar de forma mais aprofundada sobre as produções técnico-científicas, as técnicas de estudo, que também vão estar lá nas aulas gravadas, mas também tendo esse espaço ao vivo de troca, que é super interessante e super necessário. E logo em seguida, gente, no dia 13 de setembro, nós vamos ter a realização da nossa terceira live, tá? Que vai ser uma live de revisão geral, também vai ser numa quarta-feira. E essa live ela vai abordar os principais aspectos que foram mencionados durante o primeiro bimestre, nas aulas que foram gravadas e disponibilizadas para vocês. E vai ser uma aula de revisão já para a preparação para a nossa prova, que já já eu falo sobre ela. Antes de entrar no aspecto de avaliação, lembrando que todas as 3 lives que estão programadas para a nossa disciplina, elas estão previstas para iniciar às 19 horas. Então, esse horário foi escolhido exatamente para poder contemplar as pessoas que trabalham no horário da manhã, da tarde, que chegam do horário de trabalho, dá tempo de chegar em casa, tomar aquele banho, comer alguma coisa e poder já estar conectado durante as nossas lives aqui às 19 horas, com a duração média de 1 hora e 30, mas claro, né, vai variar muito de acordo até com a participação e com as dúvidas de vocês. E desde já eu espero muito a participação de todos e todas para a realização de uma disciplina bem bacana, não só de forma assíncrona, mas síncrona também. Bem, falando de avaliação, já que acaba sendo uma dúvida de muitos dos alunos, a nossa avaliação do primeiro bimestre, ela está programada para o dia 21 de setembro. Essa data cai numa quinta-feira. A data da nossa avaliação, ela começa o horário das 8 horas da manhã e ela vai estar disponível para vocês até as 23h59 do dia 21 de setembro. Professor, como é que vai ser feita essa avaliação? Vai ser disponibilizado um link para vocês pelo próprio CIGA, que chega por e-mail também, por meio do Google Forms. Então, dentro do Google Forms, vocês vão responder as questões de forma objetiva para que vocês possam fazer a avaliação da nossa disciplina de metodologia, lembrando que o conteúdo que cai na prova é aquele conteúdo que está disponibilizado nesse primeiro bimestre que eu acabei de apresentar para vocês, ou seja, nas nossas primeiras 5 aulas. Eu coloquei aqui, gente, algumas dicas interessantes que eu sempre gosto de falar no primeiro dia, para dar sugestões, né, para dar fundamentos para vocês de como aproveitar melhor a nossa disciplina de metodologia, no caso. E a nossa primeira dica que eu gostaria de falar é procurar sempre, que possível, tirar suas dúvidas, né, gente? É perguntar. Pode ser uma dica simples, mas é uma dica extremamente necessária. Eu vejo que muitos alunos, na medida que vão estudando, vão gerando dúvidas e acabam se confiando na memória e dizendo, não, depois eu tiro, depois eu pergunto. Gente, anotem num caderno, se vocês não tiverem, né, naquela hora disponível com o computador perto ou com o aparelho celular, anotem num caderno, anotem num borrão em que vocês estão estudando,
para que vocês de fato possam perguntar, porque o conhecimento ele faz parte dessa troca social, né, dessa troca coletiva, então é importante que sempre que possível vocês possam fazer e tirar essas dúvidas, ou comigo, ou então com os tutores da disciplina. Logo em seguida, a segunda dica vai ser procurar cumprir com os prazos. Vocês vão ver que nós temos aqui tanto as lives que eu já coloquei logo no início, a data, o horário, o nosso cronograma, as datas de provas, e cumprir com os prazos, gente, faz parte do processo acadêmico. Nós estamos no ensino superior e é necessário o cumprimento desses prazos porque nós temos todo um cronograma, não só dessa disciplina, mas de outras disciplinas também para ser cumprido. E aí esses prazos, de fato, né, eles precisam ser bem organizados e agendados na vida de vocês, para que vocês possam conciliar com as demais atividades, que eu sei que todos vocês também realizam. Próxima dica, gente, é assistir às aulas, de fato, com dedicação e interesse. Tá? Vocês estão se formando enquanto profissionais da área de turismo, então é bacana quando a gente, de fato, se dedica àquilo, a gente entende aquilo como uma profissão e, de verdade, a gente conseguir, por meio da profissão, conseguir impactar, né, a sociedade, o meio, né, o setor do turismo e contribuir com o nosso conhecimento para a qualidade de vida regional dos locais em que vocês vão estar atuando. Minha dica 4 para vocês é não suma. Também é uma dica simples, mas é uma dica importante, é uma dica necessária, porque às vezes o aluno ele inicia a disciplina, ele desaparece e depois ele resolve aparecer lá no finalzinho e diz: eita, professor, estou perdido, o que é que aconteceu? Gente, quando a gente faz a disciplina na EAD, a gente precisa ter organização. Né? Vocês vão ver que a organização está muito relacionada, inclusive, com metodologia. A gente precisa se planejar sim. A gente precisa dedicar uma hora exclusiva para que a gente possa estar debruçado, né, nas disciplinas. Então, não sumir faz parte do processo, né? Ter essa organização, ter essa dedicação para a disciplina, não só de metodologia, como outras, vai ser necessário para que vocês possam construir aí o desenvolvimento profissional de vocês. Outra dica, pessoal, também importante é ter autonomia. Muitas vezes o aluno ele fica de braços cruzados pensando: eu vou esperar o professor falar, eu vou esperar ver se o professor menciona determinado tópico ou aborda determinado assunto. Gente, o aluno do ensino superior ele precisa também ter essa proatividade de ir atrás. Se é um assunto que ele viu na televisão, viu no jornal, viu numa rede social, que ele acha interessante ser abordado, mande e-mail, entre em contato, tire dúvidas, pergunte se faz sentido isso dentro da disciplina, dentro do seu ponto de vista, porque é exatamente isso. A troca de conhecimento, gente, ela não é construída de sozinha, ela não é feita isolada, ela é feita coletivamente, então é por meio do socioconstrutivismo que a gente vai desenvolvendo, e claro, essa autonomia vai ser super necessária e interessante também para o desenvolvimento pessoal e profissional de vocês. E aí, pessoal, minha sexta dica aqui para colocar seria que professor não é babá, gente. Tá? Eu acho que muitos de vocês, né, já conhecem o ensino superior, né, estão entendendo como é que funciona, e é importante compreender que não é papel do professor, tá? Olha, fulano, você está assistindo às aulas? Ah, Beltrano, você está compreendendo? Olha, Ciclano, como é? Você está, de fato, fazendo as atividades? Você está, de fato, anotando? Você está, de fato, rendendo na disciplina? Gente, o professor não tem nem condições de fazer isso, porque são muitos alunos, são muitas disciplinas. Então, quando eu digo que o professor não é babá, é também relacionado à autonomia que eu estava falando antes. O aluno ele precisa estar ligado, ele precisa estar interagindo, é importante, de fato, que ele esteja inserido, que é o que eu chamo de estar comprometido. Não é só comprometido com o professor, não é só comprometido com a disciplina, é comprometido mesmo com a trajetória profissional de vocês. Então, estar de uma forma proativa, estar sempre à frente, compreender que essa troca é necessária e que vocês entendam que as portas estão sempre abertas por meio de uma comunicação fácil, transparente, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o meu e-mail, que é para que a gente possa estar sempre fazendo essa construção e caminhando também lado a lado no decorrer da metodologia. E ao falar em metodologia, como eu estava dizendo antes, né, a nossa aula hoje ela vai falar rapidamente, né, do que se trata, porque já para alguns de vocês pode ser um conteúdo que esteja sendo visto pela primeira vez. Vamos falar inicialmente de o que é metodologia de forma geral.
A metodologia ela vai ser uma descrição do processo, que vai ser usado para realizar uma determinada tarefa ou alcançar um objetivo específico. E aqui eu estou falando de uma maneira bem abrangente, porque a metodologia ela vai ser o passo a passo, de fato, para realizações de tarefas. Eu acredito que muitas vezes vocês já devem ter ouvido falar, fulano é muito metódico. Já ouviram falar isso? Quando a gente fala fulano, Beltrano é muito metódico, é uma pessoa que é preocupada com o passo a passo, é preocupada com o processo. E metodologia tem a ver com isso também. Vocês vão ver que metodologia, eu gosto muito de fazer uma metáfora que está relacionado com uma receita de bolo, sabe, gente? Quando você vai fazer um bolo, e eu não sei fazer bolo, eu não cozinho, mas quando eu vou arriscar fazer um bolo para o meu filho, eu olho a receita. E na receita eu vou ver o passo a passo dos ingredientes, do que é que eu coloco primeiro, de como é que eu faço, logo em seguida, como é que eu faço para colocar essa mistura, se existe uma etapa dos ingredientes que vão vir primeiro, dos ingredientes que vão vir depois. Então, isso de uma receita de bolo é o que a gente basicamente trabalha dentro de uma metodologia, porém aqui voltando para uma metodologia científica, que é o caso da nossa disciplina. A gente vai ver como esse passo a passo de metodologia se aplica na construção de ciência. E quando a gente traz aí no conceito mais afunilado de metodologia científica, vai ser o método que vai ser utilizado para descobrir o conhecimento científico e, claro, também, né, de verificar a validade, verificar a hipótese, construir o conhecimento de uma forma geral. Para que nós tenhamos o conhecimento por meio da metodologia científica e a gente vai ter a metodologia dentro da pesquisa. Quem aqui já teve curiosidade, já teve interesse, já teve oportunidade de ler artigos, monografias, TCCs, vocês vão ver que boa parte desses trabalhos vão ter uma parte nela que vai estar escrito metodologia, ou método, ou procedimentos metodológicos, vão ter sempre títulos dentro dessa perspectiva. E a metodologia de pesquisa, ela vai ser exatamente os procedimentos que o pesquisador vai estar utilizando para adotar na realização do seu trabalho científico. E por que o professor, o pesquisador, ele precisa estar colocando esse passo a passo, esses procedimentos? É exatamente, pessoal, para que eu possa dizer como aquela pesquisa foi feita. É por meio da descrição desses procedimentos que a gente consegue dizer como é o passo a passo de validação daquele estudo. E, professor, por que isso é importante? Aí é que está. Aqui a gente vai falar um pouquinho da importância da metodologia da pesquisa e por que é tão interessante e necessário que nós nos debrucemos cada vez mais ao estudo da metodologia. Ela possibilita, pessoal, diminuir o viés de pesquisa. Uma boa metodologia, ela ajuda a garantir que o estudo ele seja cada vez mais objetivo possível e também ele proporcione minimizar qualquer forma de influência pessoal. Então, quando eu faço uma boa descrição de metodologia, eu consigo delimitar. Lembra quando eu falei da receita de bolo? Então, eu consigo dizer o passo a passo, mas não para fazer um bolo, mas o passo a passo que eu segui para a realização da minha pesquisa. Então, eu vou dizer ali qual é a base de natureza, de abordagem que a gente vai adotar, quem foram os participantes da minha pesquisa, quando a minha pesquisa foi feita, como eu realizei essa pesquisa, como eu entrei em contato com os meus participantes, qual instrumento eu utilizei para coletar o dado, como é que eu vou analisar esses dados, e a metodologia ela vai me dizer muito sobre isso. Mas, professor, por que eu preciso falar sobre isso? É só para minimizar o viés? Não. É para que eu também possa garantir, pessoal, a reprodutibilidade do meu estudo. Mas, professor, que nome estranho, o que é que significa reprodutibilidade? É que eu consiga permitir, pessoal, ao leitor reproduzir os resultados do meu trabalho, os resultados da minha pesquisa, garantindo a credibilidade do meu estudo. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu faço uma pesquisa sobre, por exemplo, a percepção de turistas na cidade de Oeiras, e eu quero verificar a percepção de turistas na cidade de Luiz Correia. Se eu for me inspirar no estudo que foi realizado em Oeiras, eu posso ir lá na metodologia que foi realizada e fazer uma replicação desse trabalho, seguindo passo a passo que está descrito na metodologia desse trabalho. E verificar como é que a mesma percepção ela pode acontecer ou não na cidade de Luiz Correia, de Teresina ou qualquer outra cidade do Brasil ou do mundo. Então, a metodologia ela vai garantir com que eu siga o passo a passo do pesquisador
e possa replicar o estudo para encontrar, muitas vezes, ou resultados semelhantes ao que foram encontrados na pesquisa anterior, ou resultados diferentes. E isso é muito comum que aconteça. Muitos alunos pensam, professor, se eu vou utilizar uma pesquisa que foi feita em outra cidade, eu vou pegar o método para replicar, para reproduzir, significa que eu vou achar sempre os mesmos resultados? É claro que não, gente. São outras pessoas, muitas vezes é em outro período, é em outro momento, e também os resultados podem ser bem diferentes. E isso vai nos garantir a validez de uma pesquisa. Ou seja, na metodologia, ela vai possibilitar com que a gente consiga garantir com que as conclusões de um estudo eles sejam de fato válidas por meio de uma descrição confiável, por meio de uma descrição criteriosa, para que eu consiga ou não generalizações, isso vai depender do estudo, geralmente pesquisas quantitativas, que eu tenho participantes, uma quantidade muito maior, ela visa produzir generalização, ou para que eu consiga me aprofundar em determinado tipo de fenômeno, de conhecimento. Muitas vezes, quando a gente conhece por meio de pesquisas qualitativas, não se preocupem que mais na frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, de uma forma geral, a importância da metodologia ela pode garantir esses 3 eixos aqui principais que a gente comentou. E aí agora vocês podem estar se perguntando, professor, tá bom, mas e aí? Eu só vou precisar de metodologia para fazer o meu TCC? Eu só vou precisar de metodologia aqui para fazer o cumprimento de uma disciplina de turismo? Não, gente. Como eu falei lá no início da apresentação da disciplina, a metodologia ela faz parte da nossa vida, tá? Vocês usam metodologia para que vocês se planejem, muitas vezes até de forma inconsciente. Vocês usam metodologia no dia a dia de vocês para que vocês possam organizar o cronograma para conciliar trabalho, vida social, estudo. E a metodologia também ela é utilizada, como eu falei, dentro da pesquisa acadêmica. Nós verificamos isso nas pesquisas científicas. Vocês viram durante um período da pandemia o quanto muitas vezes apresentava-se por meio de jornais, por meio das redes sociais, as pesquisas que estavam sendo desenvolvidas para poder verificar a produção e construção de novas vacinas, para verificar, por exemplo, a recuperação de pessoas que tinham adquirido Covid-19 e diversos outros tipos de pesquisas que são realizadas dentro ou fora da academia, e aqui também no meio empresarial, no meio organizacional, especificamente no setor de turismo, que é o nosso caso também, como é que a metodologia ela pode contribuir para a produção de dados, para a produção de conhecimentos, para que a gente possa entender como, por exemplo, olha, esse foi o passo a passo que eu segui para poder compreender qual é o perfil do turista que vem conhecer determinada cidade, ou o que é que esse turista está procurando em termos de sustentabilidade no setor de turismo, ou diversas outras características que o setor de turismo também aborda. Então, por isso que é importante que a gente entenda que, além de um critério de pesquisa acadêmica, científica, que é o nosso caso aqui na disciplina, metodologia ela também vai muito além do que as paredes da universidade e, claro, né, podendo ser desbravada em diferentes áreas, em diferentes linhas de pesquisas, de possibilidades. E aqui é sempre um prazer poder estar falando dessa disciplina. Eu sou suspeito para falar porque eu adoro, né, eu sou pesquisador também, tanto leciono aula na graduação, na especialização, também sou professor do mestrado, e a metodologia ela faz parte, gente, da minha vida todo santo dia. Então, como eu disse, vai ser para mim um prazer muito grande estar aqui desbravando essa disciplina junto com vocês. Bem, finalizando aqui a nossa primeira aula, quero desde já agradecer, mais uma vez um prazer conhecê-los. Aqui é meu e-mail, leonardopinheiro@hotmail.com. Fiquem todos extremamente à vontade para tirarem dúvidas, para encaminhar mensagens, tá? Por e-mail, para que a gente possa interagir e eu poder sanar junto com vocês e, claro, também contando sempre com o suporte e apoio dos tutores. Pessoal, foi um prazer. Vamos ficar por aqui na nossa aula 1 e em seguida a gente vai ter aqui a nossa aula 2. Tchau, pessoal. Tudo de bom.